esse teu amigo da onça ainda vai quebrar a tua empresa. Thiago Valente aqui na área para falar sobre um tema hoje que provavelmente alguns de vocês já tenham vivido. E a parada é o seguinte: vocês sabem que tem um treinamento da Mecânica One, que é o treinamento Oficina Lucrativa, e nós temos alunos do Brasil todo, de várias regiões. Tem gente de autopeças, funilaria e pintura e tal. Beleza. Sempre que possível, eu troco ideia com os alunos, a gente tem uma comunidade onde a gente interage e tal, e cada aluno tem uma realidade diferente. Óbvio que algumas dificuldades na gestão, no dia a dia de uma oficina, por mais que seja de uma região diferente, às vezes ela acaba se semelhando. O cara que tem uma oficina lá no norte, às vezes ele está passando pela mesma dificuldade, ou já viveu a mesma dificuldade que um cara que está lá no sul, está passando por aquela etapa. E tem oficinas de vários estágios, de vários tamanhos. Só que, o que eu percebi? Tem coisas que, independente do tamanho, elas se tornam problema, seja para o grande, para o pequeno ou para o cara que ainda nem tem empresa. E eu não sei se esse é o teu caso, então assiste esse vídeo até o final, que eu vou falar do famoso e velho amigo da onça. O que aconteceu? Um dos alunos, sempre que eu posso, eu visito a oficina desses alunos que eu comentei com vocês. Um dos alunos, eu sempre trocava ideia e tal, auxiliava, direcionava, tanto eu quanto a equipe, até que a gente sempre seleciona um ou outro aluno que eu vou e faço a visita na oficina, faço a visita na empresa, faço a visita em loco e tal, para entender como funciona o fluxo, as dificuldades, passo pelo menos alguns dias, 1, 2 dias, se for necessário, para conseguir entender e ajudar da melhor forma possível. Show de bola! Adivinha o que aconteceu? Um dos alunos estava tendo um pouco de problemas, dificuldades, e eu não conseguia entender, porque dentro da localização, onde ele estava localizado, não era uma localização ruim, não era uma empresa, era uma empresa que tinha muito potencial, e a própria trajetória dele, o histórico dele, o currículo dele, era de um cara altamente qualificado. Eu ficava me perguntando assim, caramba, eu já tentei ajudar ele de várias formas, mas será que está acontecendo algum problema que eu não estou conseguindo enxergar? Será que esse cara com um nível de qualificação tão alto, será que ele não está conseguindo atender bem a clientela dele? Existe algum sinal de fumaça aí que eu não estou conseguindo perceber. E lá fui eu fazer a visita. Cheguei lá, andei pela região e tal, fui conhecer, entender como é que funcionava o fluxo, a quantidade de carros médios que circulava, qual era o modelo de carro. E aí eu acabei notando uma coisa, que é a primeira coisa que quando eu chegasse na oficina era algo que eu já ia conversar com ele. Na região tinha muita empresa. Normalmente quando eu passava com o carro, eu observava que na empresa, no pátio de algumas empresas que tinham na proximidade, tinha uma frota de veículos. E aí eu pensei, caramba, se ele está tendo um problema de fluxo, não está conseguindo gerar um fluxo na oficina dele, isso é uma opção e eu vou aproveitar para perguntar para ele se ele presta serviço para alguma dessas empresas, que ficam todas próximas dele. Então faz todo sentido, já que eles possuem frota de carro, e esse carro precisa fazer manutenção, e ele está ali do lado, cercado por várias empresas. Beleza. Cheguei na oficina, olhei o processo, falei com o pessoal, fui recebido super bem, cara super gente boa, super humilde, a gente conversou, e aí chegou um momento que eu disse assim, ele estava começando a receber cliente, eu disse assim, não, faz o seguinte, segue o teu fluxo normal, faz de conta que eu nem estou aqui, estou invisível, não tem câmera, não tem cameraman, não estou aqui, e segue o teu fluxo normal que eu vou observar, depois a gente conversa, quando for na hora do almoço a gente sai para almoçar, numa churrascaria aqui perto e tal, e a gente pode conversar um pouquinho melhor. Beleza. Quando eu estava lá, comecei a observar o fluxo, anotei alguns pontos, entendi qual era o fluxo desde a chegada do cliente até a saída, conversei com alguns colaboradores, alguns funcionários dele que tinha ali na oficina, conversei, entendi a visão interna, que é a visão do colaborador. Cheguei, tinha um cliente que tinha acabado de ser atendido, fiz uma entrevista rapidinho com ele para coletar algumas informações, show de bola. Mas eu ainda não tinha conseguido enxergar algo. E eu lembrei quando eu vi um carro entrando na oficina, um carro com uma logomarca de uma empresa. E aí eu lembrei do que eu tinha que falar com ele. Eu disse, caramba, vou perguntar para ele se ele presta serviço para alguma empresa dessa aqui da região. E eu vi que tinha um carro de uma empresa entrando. E aí, beleza. O cara entrou com o carro, fiquei observando. Quando não demorou muito, passou por volta de 30, 40 minutos, chegou outro carro da mesma empresa. E aí eu saquei logo, eu disse, pô, ele com certeza já tem contrato, ele presta serviço para essas empresas daqui, pelo menos para essa empresa ele deve prestar serviço.
Afinal de contas, são 2 carros chegando da mesma empresa, da mesma frota. Show de bola! A gente saiu para almoçar e tal, eu conversei com ele, eu pedia a documentação, o financeiro, o balanço financeiro dele para analisar, eu sempre gosto de analisar o financeiro. E eu já tinha alguns direcionamentos do que conversar com ele. E durante o almoço, eu toquei no assunto. A gente chegou a pontuar algumas melhorias, algumas correções, mas nada que fosse tão gritante, nada que ele não conseguisse melhorar. E eu pude perceber que aquela percepção que eu tinha, que ele era um cara altamente qualificado e é um cara que tinha muito potencial com a oficina dele, se confirmou. Ele realmente era um cara muito bom. Aí é que estava o problema. Bom demais a ponto de não saber dizer não. Por quê? Quando a gente estava conversando na hora do almoço, eu toquei no assunto. Disse, cara, tem tanta empresa aqui, eu vi que tinham 2 carros da mesma empresa lá, então já tem algum contrato, tu presta serviço para frota. E ele disse, não, cara, sabe o que é? Essa empresa desse cara aí, na verdade é só ele que eu presto serviço, só essa empresa. E na verdade o dono é um amigo meu, é um cara amigão de infância. Eu disse, pô, cara, bacana. E aí ele mudou de assunto. E aí, só que eu ainda não tinha resolvido aquela situação dentro da minha cabeça, né? Porque eu fiquei me questionando, bom, por que ele fechou o contrato só com uma empresa, se ele tem várias empresas dentro da região? E aqui eu já entendi porque ele fez o contrato, porque, bom, o cara é amigo dele, então ele tem uma proximidade e já fechou o serviço com o cara. E aí eu perguntei pra ele, não, mas essa empresa do teu amigo, ela tem uma frota grande, qual é o tamanho da frota? Ele falou a quantidade de carros que tinha, era uma frota razoável, e aí depois ele mudou de assunto de novo. E eu ainda estava com dúvida, eu estava questionando, eu queria entender um pouquinho mais do fluxo do processo, porque eu senti que ele ficou desconfortável com a conversa. E aí eu disse, opa, tem alguma coisa aí que eu ainda não sei por completo. E quando ele falou os detalhes, já mudando de assunto e tal, aí eu instiguei ele e falei, não, mas esse teu amigo, qual é o fluxo que ele gera só desse teu contrato? Porque eu quero entender por que tu ainda não fechou contrato com outras empresas, se não é do teu interesse, porque são empresas privadas e eu quero entender quanto de faturamento ele te gera, do teu faturamento total, dos 100% do teu faturamento, quanto o faturamento da empresa do teu amigo está te gerando. E aí, mais uma vez, ele quis sair pela tangente, e aí ele explicou que, na verdade, esse amigo dele é um amigo de infância, foi um amigo que ele sempre ajudou, sempre deu a mão, é um cara que sempre se enrolou e esse cara não pagava os serviços dos carros há quase 1 ano. E eu disse assim, bom, peraí, calma lá, mas ele tu tem certeza que esse cara ele é teu amigo, ele tá te ajudando? Mas me explica mais, porque eu quero te ajudar, para eu te ajudar eu preciso entender. Eu sei que é uma relação pessoal e eu pedi licença para ele para entrar nesse assunto que era pessoal, mas eu achei necessário tocar e aprofundar mais, até porque eu vi que era algo que foi um assunto que deixou ele desconfortável. E aí ele acabou falando, na verdade, que esse cara sempre se enrolou e é um cara que sempre dá aquele jeitinho, aquele cara malandro, sabe como é e tal, dá essa força, a crise tá pegando. E aí, quando eu fui entender um pouquinho mais, na verdade não era porque esse cara que era amigo dele estava passando por uma dificuldade. Muitas das vezes, quantas das vezes a gente não tem um amigo, uma pessoa próxima que passa por dificuldade, a gente vai lá e ajuda. Quantas vezes nós mesmos não somos aquela pessoa que está precisando de ajuda. Vem uma pessoa próxima, um amigo teu, um familiar e vem e te ajuda. Beleza. Só que no caso dele, depois que a gente foi conversando e ele acabou falando, confessando, na verdade esse cara sempre estava enrolado. Ele sempre se enrolava, sempre se metia em parada errada. E aí a gente conversando um pouquinho mais e tal, e aí eu falei pra ele, cara, mas já tem empresa há quanto tempo e tal? Na infância a gente acabou mudando o assunto, depois eu deixei o assunto mudar porque eu vi que tinha ficado desconfortável, eu ia deixar para um outro momento, já pro final do dia, para voltar a tocar no assunto, porque ainda não tinha solucionado. Não estava solucionado o problema. Conversa vai, conversa vem, a conclusão que a gente chega, e que eu fui entender um pouco mais a história, é que na verdade esse cara é aquele verdadeiro amigo da onça. Aquele cara que só quer ficar colado na hora que tu tá bem, beleza e tal, e só quer sugar, velho. Só quer sugar. Não tem uma relação de troca, de verdadeira amizade. É o famoso amigo da onça. Essa era a terceira empresa dele. Adivinham por que as 2 anteriores tinham quebrado? Adivinha com quem tinha sido a sociedade? Ele tinha montado a primeira sociedade com esse mesmo cara, ele era o cara que tinha feito o investimento de capital e esse cara
enrolou ele, o dinheiro não bateu as contas e no final a empresa estava com uma dívida imensa e acabou fechando. Não satisfeito, na segunda vez, esse cara estava no fundo do poço, ele voltou a trabalhar, carteira assinada em concessionária, se reergueu, e aí veio de novo esse amigo dele, choramingando, precisando de ajuda. Ele foi lá, não, cara, eu vou te ajudar, vamos montar um negócio juntos, eu não quero trabalhar carteira assinada, eu quero ter minha oficina, quero ter meu negócio, mas ainda não dá para eu sair, para eu me desmembrar. E esse mesmo cara, esse amigo, fez contrato com outras empresas, se meteu em rolo e aí resolveram fechar a empresa antes que ela quebrasse. Foi menos mal que a primeira. E agora ele estava na terceira empresa, esse cara ficava próximo, tinha uma empresa próxima, era uma empresa que trabalhava com instalação de aparelhos de internet, TV a cabo e tal. E ele falou que o cara já estava há quase um ano fazendo a manutenção dos carros, na maior cara de pau, uma frequência dos carros circulando dentro da oficina dele altíssima, comendo grande parte do custo fixo, era direcionado para atender praticamente a empresa do cara e o cara não pagava e o pior, não dava satisfação. E quando era no final de semana, aniversário, ainda queria comer um churrascão lá na casa do cara. Pelo amor de Deus, velho. Quem nunca teve esse famoso amigo da onça? Tem horas que eu tô falando aqui para vocês, e eu sei que eu falo com pessoas de vários perfis. Alguns momentos eu vou ensinar muito conteúdo técnico para vocês. Beleza, calcula a margem de lucro assim, margem de contribuição, pontos de equilíbrio, beleza. Esse é meu lado professor e eu venho e ensino isso para vocês, porque isso vai ajudar a empresa de vocês a crescer. Show de bola. Só que tem alguns momentos que a gente precisa daquele professor que vai lá e é aquele motivacional, eu acredito em ti, vai lá, você consegue. Só que tem alguns momentos que a gente precisa levar tapa na cara. Uma das lives que a gente gravou, foi a terceira live, se eu não me engano, segunda ou terceira live, foi a live, o título da live era Live Tapa na Cara. E foi justamente o que eu fiz com ele. Eu tive que dar uma tapa na cara, no modo de falar, com as palavras. E eu fui bem claro com ele. Esse teu amigo da onça vai quebrar a tua empresa. E foi uma conversa bem legal, a gente se aprofundou, eu expliquei para ele o que ele deveria fazer. E se você tem esse amigo da onça, a primeira coisa que você tem que fazer, adivinha o que é? Dizer não. Um alto e sonoro não. Ah, cara, tu pode me ajudar a quebrar o meu galho? Não. Não. Nem justifica, porque normalmente essa galera muito malandra, ele vai no sentimental, ele vai envolver na amizade, aquela amizade que a gente tem desde a infância, foi algo que ele falou que já tinha acontecido e toda vez ele vinha, contava uma história, falava dos filhos, chorava. E eu disse para ele, só diz não. No início pode ser difícil, porque para ele é difícil. Eu sei que para algumas pessoas isso não é difícil. Para algumas pessoas que estão assistindo, já tinha mandado esse cara para longe. Eu já teria mandado esse cara para longe. Mas para outras pessoas é uma dificuldade. Cada um tem as suas limitações. Eu tenho as minhas e cada pessoa tem a sua limitação. E ele tinha essa limitação, essa dificuldade em dizer não, em sempre querer ajudar, ser bacana, ser bonzinho, mas se prejudicando. E eu fui bem claro para ele. Toda vez que tu diz sim e que tu ajuda, dentro de ti tu tá querendo dizer não. Tu queria dar um basta nisso, mas mesmo assim tu insiste, tu continua. Toda vez que tu diz sim para isso, tu tá dizendo não para tua família, para os teus filhos, para tua esposa. Não esquece que a empresa não é tua. A empresa é dos teus clientes, a empresa é da tua família. Na hora que der tudo errado, e eu falei para ele, quando deu tudo errado, a empresa quebrou, as outras duas empresas que tu tiveste, quem foi que te recebeu em casa, te deu um abraço, chorou junto contigo? Quem era que estava chorando, passando dificuldade? Quem foi o grande prejudicado? Foi você e a sua família. Então, a primeira coisa que você vai fazer a partir de amanhã é dizer não. Eu vou te acompanhar, anota o número do meu WhatsApp e você vai dizer não. Não justifica, não diz, tu pode fazer esse serviço aqui para mim? Não, cara, eu não posso porque eu tô enrolado, então porque não tá dando, porque o negócio tá... Não justifica nada. Só diz não. Fica sério e diz não. Pô, cara, mas qual é? Pô, tu não pode quebrar o meu... Não. E fim de papo. Não é não.
E é uma palavrinha tão pequena, mas que às vezes a gente tem muita dificuldade, acaba dizendo sim para tudo, querendo ajudar todo mundo, dizendo sim para se envolver em várias coisas, vários projetos. Quantas vezes eu mesmo já não fiz isso? Dizendo sim e no final das contas o grande prejudicado quem é? Somos nós mesmos. E quando ele dizia sim para ele estava dizendo não para o negócio, para o crescimento da empresa dele. E isso é uma mudança de atitude. Essa mudança acabou trazendo para ele não só o fato dele ter se afastado desse amigo da onça dele. Não foi só isso, foi a atitude que mudou. Ele ficou bem mais focado, sabendo, agora sim, eu sei exatamente para o que eu tenho que dizer sim e quando eu tenho que dizer não. E sem justificativa, sem chororô, sem mimimi. Até a postura dele perante os colaboradores, os funcionários dele mudou. Porque ele não era respeitado, não era um cara respeitado. Porque ele via que o cara chegava, fazia o que queria e todo mundo notava, toda a equipe notava. A equipe fazia insatisfeito, o próprio mecânico já não queria mais consertar o carro do cara, porque sabia que aquilo impactava lá no salário dele, porque fica com dificuldade para conseguir pagar todas as contas, pagar todo o custo da empresa. E quando ele mudou essa chave, mudou essa atitude, falando uma palavrinha que é não, a própria equipe dele, ele reuniu com a equipe, e isso mostrou mais autoridade. Mostrou que ele realmente estava querendo mudar em prol da empresa, em prol do negócio. E se por acaso veio na tua cabeça, você parar para pensar e lembrar, cara, quantos amigos da onça eu tenho? Porque eu não vou nem dizer assim, para e pensa se tu tens algum amigo da onça, porque sempre tem. Sempre tem, ou amigo da onça ou aquele cara sanguessuga, que só quer estar do teu lado na hora que tu tá bem, beleza, bacana. Mas na hora que tu tá na baixa, que tu tá com dificuldade, que tu quer uma ajuda, que tu quer alguém que te levante, esse cara não aparece. Então fica ligado, porque ao longo do teu caminho, da tua trajetória, tu vais encontrar vários amigos da onça. Cuidado, valoriza e respeita quem te valoriza e quem te respeita. E se por acaso acontecer de você começar a dizer não, um caso que aconteceu com ele, e por acaso acontecer depois, esse cara ficar virando as costas para ti, ficar com cara de raivinha, ficar chateado, às vezes é até família, às vezes eu tô falando no caso dele que aconteceu, mas às vezes o amigo da onça, às vezes tá dentro da família, às vezes é vizinho, tá próximo, é colega de trabalho, e aí o cara fica com raiva. Olha, cara, foca no teu resultado. Sabe o que tu vai fazer? Vai focar no teu resultado. Quem planta, colhe. Se você doa ouro, você recebe ouro. Então o mais importante é que você fique focado no seu resultado. E é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Instagram, no canal da Mecânica One, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar lá, @Mecânica One. É só clicar e vai ser direcionado lá para o Instagram. Curte. Por quê? Porque lá tem dicas diárias, tem story, tem dica de oficina, gestão de negócio, gestão financeira, motivacional, tem um monte de coisa legal que certamente vai te ajudar a chegar no sucesso. Agora é o seguinte, eu quero que você me diga se você já encontrou, já teve algum amigo da onça. Comenta aqui embaixo se tu já teve algum amigo da onça e o que tu fizeste para conseguir se livrar desse cara, beleza? Tamo junto, bora pra cima e é só o começo.